Como escrever um projeto de pesquisa? Primeiro, antes da gente conversar como escrever um projeto de pesquisa, é importante que a gente saiba o que é um projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa é um documento que a gente escreve antes de iniciar a nossa pesquisa de fato. E é nesse documento que a gente vai apresentar qual é a programação daquela pesquisa, o que eu vou fazer, o que eu vou comparar, o que eu vou avaliar, por que eu vou avaliar o que eu vou avaliar. Ou seja, é a hora em que você, aluno, se organiza e define junto com o seu orientador quais serão os tratamentos, qual será o tema da sua pesquisa, qual será a cultura que você vai trabalhar, o que você vai avaliar nessa cultura, se você vai medir a altura de planta, se você vai medir comprimento do sistema radicular, se você vai medir teor de potássio na folha, enfim. Esse é o momento em que você senta e coloca todas as suas ideias no papel. E por que eu deveria escrever um projeto de pesquisa? Por quê? Porque fazer uma pesquisa sem ter claro na cabeça tudo que precisa ser feito, todo o passo a passo, pode resultar numa pesquisa que não é efetiva. Às vezes eu chego lá no final e eu deixei de fazer algo que era importante para mim, para eu poder discutir os meus resultados, tá? Então, o projeto de pesquisa é mais para ajudar o aluno a conseguir definir bem qual será o passo a passo do seu TCC, né? E dentro da Unimar, nós temos um modelinho de projeto de pesquisa que é encaminhado para a Unipex, que é o nosso núcleo de pesquisa e extensão. E ele é obrigatório fazer esse projeto de pesquisa e encaminhar esse projeto de pesquisa para a Unipex é obrigatório para se fazer um TCC? Não, não é obrigatório. Então, qual que é a vantagem, professora? Primeira vantagem é que você se organiza antes de começar seu TCC. A segunda vantagem é que após o período de finalização dessa escrita, você consegue solicitar ao Unipex um certificado que você participou dessa iniciação científica. Se você só faz o seu TCC sem protocolar ele com o Unipex, você não consegue esse certificado. E esse certificado é importante para ir para o seu currículo, né? E é um diferencial na hora de conseguir ou um emprego ou um estágio. Então, eu recomendo que vocês façam esse protocolo de TCC, né? Esse protocolo de pesquisa junto ao Unipex, tá? Como fazer isso? Então, o primeiro passo, a gente vai preencher esse documentozinho, que não é difícil de ser preenchido. Então, nós começamos colocando o nosso curso, que é Engenharia Agronômica. Depois, você vai definir com o seu orientador o título do seu trabalho. O título do seu trabalho, ele vai ser genérico. Por exemplo, vamos simular que eu estou criando um projeto de pesquisa sobre adubação nitrogenada na cultura do milho. Então, aqui a gente pode criar como título a influência da adubação nitrogenada na cultura do milho. É um exemplo. Ou eu poderia colocar aqui doses de nitrogênio na cultura do milho. Também dá para fazer. Isso você define com o seu orientador, tá? Aqui vai o nome do seu orientador com a titulação, né? Então, professor doutor Lucas Gaion, professora doutora Isabel Melina Pascoaloto e assim por diante. O resumo, ele precisa ter, e isso é importante, tá? Ele precisa ter entre 300 e 500 palavras. Ok? Com espaçamento simples entre linhas. Nós vamos começar fazendo
3 a 4 frases da introdução, do resumo da introdução. Depois, eu vou colocar o objetivo do meu trabalho. Depois, eu vou resumir meu material e métodos. Nesse resumo do meu material e métodos, tem que ter delineamento, número de tratamentos, número de repetições, quais são os tratamentos, e o que vou avaliar, tá? Galera, como é um resumo de um projeto, a gente não teria a última parte, que seria o resumo dos resultados, tá? Então, o que vai ser maior aqui será o resumo da introdução. Isso vai ocupar a maior parte do resumo do seu trabalho, do seu projeto, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que eu estou estudando nitrogênio na cultura do milho, doses de nitrogênio. Eu vou começar o meu resumo falando da importância do milho, depois da importância do nitrogênio, depois da adubação com nitrogênio no milho, aí eu venho para o meu objetivo e aí eu resumo meu material e métodos. O resumo é a última parte a ser feita. Por quê? Porque eu tenho que saber tudo o que eu vou fazer antes de escrever o meu resumo, tá? Se eu não souber o meu objetivo, se eu não souber meu material e métodos, eu não consigo escrever o meu resumo. Então, a gente deixa para escrever ele no final de tudo, tá? Mas, enfim, deixa eu dar um exemplo, né, de resumo. Eu posso começar falando o seguinte: o milho é uma cultura muito importante para a alimentação humana e a alimentação animal. É um dos cereais mais utilizados, mais plantados no Brasil. O nitrogênio tem participação dentro da planta na molécula de clorofila e participa ativamente da fotossíntese. A ausência de nitrogênio reduz a fotossíntese e reduz o crescimento da planta. Consequentemente, reduz também sua produção. Para o milho, a adubação nitrogenada é imprescindível para atingir altas produtividades. Entretanto, os novos cultivares não possuem uma dose certa para sua aplicação na região de Marília. Vocês perceberam? Eu começo falando sobre a importância da cultura, aí eu falo a importância do nutriente que eu estou estudando, aí eu trago um problema, que é não sei qual é a dose correta, aqui na cidade de Marília. E aí, depois que eu dei essa introduçãozinha, aí eu venho para o meu objetivo. Portanto, o objetivo desse trabalho será: todos os verbos do projeto de pesquisa vêm no futuro. Todos verbos no futuro. Por que que esses verbos têm que vir no futuro? Porque eu estou programando fazer alguma coisa. Eu ainda não fiz. O projeto é uma programação. Tá? Então, o objetivo desse projeto de pesquisa será avaliar diferentes doses de nitrogênio no crescimento e na produtividade da cultura do milho. Ponto. Na parte de objetivos, pessoal, você não precisa justificar nada, tá? Você só vai escrever o que você pretende fazer, tudo bem? Aí a gente vai resumir o material e métodos, né? Então, no meu resumo, precisa ver o delineamento. O experimento será realizado em delineamento inteiramente casualizado, ou em delineamento em blocos casualizados, com 4 tratamentos e 4 repetições. O tratamento 1 é isso, tratamento 2 é isso, tratamento 3 é isso, tratamento 4 é isso, tratamento 5 é isso. Ponto. Será avaliado a altura de planta, comprimento do sistema radicular, número de folhas por planta, produção de matéria seca, enfim, tudo que você definir junto com o seu orientador, tá? O que a gente precisa conversar aqui sobre o resumo ainda, tá? Sobre o resumo, ele vai ser feito sem citação, não tem citação no resumo.
ele vai ser feito em um único parágrafo. Não tem separação de parágrafos, tá? Parágrafos, isso mesmo. Belezinha? Terminei de fazer o resumo, conferi se está entre 300 e 500 palavras, passo para a palavra-chave. Palavra-chave, ela vai trazer aqui 3 palavras que não estão repetidas no título. Por quê? Porque a palavra-chave, ela vai auxiliar as pessoas a encontrarem o seu trabalho. Então, a base de dados do Google já procura as palavras que estão no título. Aqui a gente vai trazer outras palavras que não estão no título. Por exemplo, nomes científicos. Outro, nome dos fertilizantes. Por exemplo, tá? E aí você vai criar uma linha de raciocínio, né? Que seria a seguinte: se eu quisesse encontrar o meu trabalho no Google, quais palavras eu colocaria? Tudo bem? Não adianta a gente colocar palavras muito genéricas, como por exemplo, adubação. Se colocar adubação no Google, vai encontrar 1000 coisas, não só nitrogênio na cultura do milho. Então vai ficar muito difícil achar o seu trabalho, tá? Então o importante é que você crie palavras que sejam específicas, mas não estejam no título. Isso é muito importante, tá? Não podem estar no título, belezinha? E aí a gente continua para a nossa, no nosso preenchimento desse projeto de pesquisa, tá? Aqui tem a opção de você fazer o seu TCC em conjunto. O TCC ele é individual, tá? Mas você pode colocar aqui no líder, você vai colocar o seu nome, tudo bem? Nome do aluno principal, que é o aluno que vai fazer o TCC. E você pode pedir ajuda para alguns amigos. E aí vem o nome dos auxiliares. O TCC é seu, mas eles podem te ajudar. E aí eles também recebem o certificado desse trabalho. E aí você pede para eles colocarem o seu nome no trabalho deles, que você vai ajudar eles, e aí você também recebe o certificado do trabalho deles, tá? Então isso é importante porque não fica pesado para você fazer um trabalho sozinho, e aí vocês também têm uma melhora, né, no currículo de vocês, porque vai o nome de todo mundo em todos os trabalhos de iniciação científica, tá? É uma sugestão, não é obrigatório. O obrigatório é o seu nome, tudo bem? E aí a gente vai para o item de justificativa. Aqui, pessoal, você precisa convencer quem está lendo, né, da importância do seu trabalho, da sua pesquisa. Eu recomendo que aqui a gente faça uma revisão de literatura, que é quando eu pego para ler alguns trabalhos e aí eu vou trazer as informações desses trabalhos com a citação dos seus autores, tá? Tem um vídeo só ensinando como fazer revisão de literatura, depois vocês assistam. Então aqui a gente vai de novo começar do mais simples para o mais complexo. Então começa falando da cultura que você escolheu, aí fala sobre os seus tratamentos, no sentido de qual que é a importância, por exemplo, do nitrogênio, tá? Aqui eu não vou trazer o que eu vou estudar. Aqui eu vou trazer o tema que eu estou estudando, tá? Então, o tema de estudo, eu vou substituir aqui tratamentos por tema de estudo. Falo sobre a cultura do milho, a importância dela, trago dados do IBGE, trago dados da Conabs, trago dados de algum trabalho. Falo sobre o nitrogênio, a importância do nitrogênio, trago dados de algum estudo, tá? Trago dados de alguma pesquisa. Falo depois da ligação entre o tema e a cultura, a importância do nitrogênio no milho. E aí eu termino a minha introdução falando sobre a lacuna, o que está faltando ser pesquisado. Ou seja, eu sei que o milho é importante, eu sei que o nitrogênio é importante, eu sei que o nitrogênio é importante para o milho, mas falta informação sobre isso, isso e isso. Por isso que eu vou estudar isso, isso e isso, tá?
É isso que é importante, você convencer que a cultura que você escolheu é legal, que o tema que você escolheu tem tudo a ver, que o tema que você escolheu é importante para a cultura que você escolheu, tá? E que o que você quer pesquisar ainda não está bem definido dentro da literatura, tudo bem? Ainda tem dúvidas sobre isso. E aí você convenceu a pessoa. Professora, qual o tamanho da minha justificativa? Eu falo pelo menos uma página. Por quê? Porque se menos do que isso, fica mais difícil de você conseguir escrever, né? Então, pelo menos uma página, beleza? Quanto mais bem feito você fizer a justificativa, mais fácil é lá na frente, porque eu posso aproveitar essa revisão de literatura que eu fiz para colocar no meu trabalho, tá? Então, se eu caprichar nessa revisão de literatura aqui, eu vou ter menos trabalho lá na frente, tudo bem? E o mesmo serve para a metodologia. Se eu caprichar nessa metodologia, eu copio ela e colo ela lá na frente no meu trabalho. Eu não preciso escrever outra. Então, é legal caprichar aqui, tá? Aqui os verbos no futuro, não esquece. A gente ainda vai fazer o trabalho. Vai ter que ter local que vai ser realizado o trabalho. Tem que ter delineamento. Tem que ter tratamento. E o que vai ser avaliado? Pelo menos isso. Se der, coloque também como vai ser avaliado, mas não é obrigatório. Professora, mas e se mudar depois? Às vezes vai mudar alguma coisa. Não tem problema, porque o projeto é uma programação do que você vai fazer. Se por acaso tiver alguma coisa que você mude ao longo da instalação do experimento, isso não altera, tá? Não tem problema. O que eu não posso fazer? Mudar a cultura. Ou mudar o tema de estudo. Então, assim, se eu falei que é nitrogênio na cultura do milho, eu não posso estudar potássio na cultura da soja, tá? Aí eu teria que mudar, alterar o projeto e solicitar uma nova iniciação científica. Mas, eu falei que eu ia medir a altura de planta e eu decidi medir só o comprimento do sistema radicular. Isso são detalhes, não tem problema se alterar alguma coisinha, tudo bem? Aqui, dentro do disseminação dos resultados, você vai escrever que o trabalho, os resultados, né? Resultados serão apresentados num congresso de iniciação científica. Congresso de iniciação científica. Ai, professora, mas tem que participar? Tem. Por quê? Porque você vai treinar já a sua TC ou TCC, né? Então, os resultados serão apresentados em um congresso de iniciação científica. Pronto, só escrever isso já tá bom, tá? Fiz a minha pesquisa. Se eu não mostrar essa pesquisa para o mundo, isso daí não ajuda em nada dentro do conhecimento da agronomia, tá? Então é importante que a gente apresente isso no congresso de iniciação científica. Já serve de treino para quando você for apresentar o seu TCC, tudo bem? E aí, para finalizar, a gente vai entrar dentro do cronograma, tá? O que é o cronograma? O cronograma é o que a gente vai definir como sendo o passo a passo do que eu vou fazer e quando eu vou fazer, tá? Como a gente está trabalhando com trabalhos, com pesquisas pequenas, geralmente a gente não usa 12 meses. Então, cada uma dessas coluninhas aqui representa um mês do seu trabalho, tudo bem? Como a gente não vai trabalhar com pesquisas longas, então eu gosto de falar para o aluno que a gente está trabalhando em um projeto de 6 meses. A gente não preenche essa parte final da tabela. Aqui nessas linhas, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e etc., a gente põe as etapas do meu trabalho. Aqui eu posso acrescentar mais linhas se eu precisar, tá? E é até bom que acrescente, tudo bem? Então, eu vou lá. Primeira coisa que eu vou fazer uma leitura dos trabalhos. Então, eu vou pesquisar outras pesquisas, pesquisar trabalhos científicos, fazer uma revisão de literatura, pesquisar trabalhos sobre o assunto,
Escreve aqui. Quando que eu vou fazer isso? No primeiro mês. Põe um X no primeiro mês. Depois eu vou coletar o solo que eu vou usar. Quando que eu vou fazer isso? No primeiro mês. Depois eu vou plantar, semear. Ou semeadura. Quando que eu vou fazer isso? No segundo mês. Aí eu vou fazer a avaliação em campo. Quando que eu vou fazer isso? Vou fazer isso no terceiro mês e no quarto mês. Aí eu vou rodar a estatística. Quando que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso no quinto mês. Aí eu vou fazer vou escrever o trabalho final. Quando que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso no sexto mês. E aí eu me organizei. Eu sei quando que eu vou fazer o que eu preciso fazer, tá? Foi o que eu falei, se precisar eu posso acrescentar mais linhas para ficar mais fácil de entender, tá? O que não pode? Ficar um mês sem nenhum trabalho. Então, todas as minhas linhas têm que estar completas, todas as minhas colunas do 1 ao 6 têm que estar completo. A partir do 7 a gente não escreve, porque o seu trabalho tem duração de 6 meses, tá? Os recursos não se aplicam, a gente não vai solicitar recursos, então não se aplica. E aí, você manda para o seu orientador assina o projeto, você assina como discente líder, aluno líder, e se tiver alguém que vai te ajudar no projeto, eles assinam aqui embaixo também, tá? Aí tá finalizado o trabalho, a gente envia para o Unipex vai mandar para alguém avaliar, se o seu trabalho estiver bom o suficiente, ele vai ser aprovado, você desenvolve essa pesquisa e no final dessa pesquisa você ganha o seu certificado de iniciação científica.